Calma aí, vai. Boa noite, boa noite. Vamos começar, né? Porque segunda-feira, saudações segundas-feirenses, né? Tael, boa noite. Seu microfone está ligado, então estou te avisando porque você está fazendo a leitura de algum texto jurídico, ainda bem, né? Mas pode. Tu- Desculpa, eu tô lendo um Mas, texto mesmo. não, Valeu. ainda bem que é um texto acadêmico, né? Mas estou dizendo porque acaba dando microfonia também. Né? Vai que Tá você também bom. vai fazer algum comentário sobre alguma coisa que não deve ser, pelo menos, exposta a todos, né? Tão catedrático, né? Né? E Obrigado, não, Juliano. não, ainda bem, né? Mas como eu estou dizendo, num momento tão polarizado de política, de saúde, de É, tantas coisas, às vezes a gente, quer dizer, na casa da gente a gente fala o que pensa, mas de repente, ao vivo ou em redes sociais, a gente não devemos, né? De repente, não sei. sim, tá Né? certo. Um conselho Obrigado. de um bobo, mas seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite, gente. Hoje deixa eu colocar aqui nosso início. Bom, do pessoal do noturno, a menos que haja alguma mudança da decisão do juiz aqui de primeira instância, acredito eu, pelo que eu estava lendo o decreto municipal, até segunda-feira que vem, acho que dia 26, então a gente, penso eu, que se não tivermos nenhuma alteração, a aula de hoje e a aula da segunda que vem ainda será na modalidade remota. Imagino que talvez para o mês de abril, né, primeira semana ali que já vai ser depois da Páscoa, acho que certamente estaremos nos vendo presencialmente. Mas vamos acompanhar aí essas decisões do pessoal da saúde, pessoal aí do judiciário, né, a direção, a coordenação, e a gente vai estar cumprindo aí o que for necessário, né? Então, boa noite a todos. Então, de qualquer maneira, hoje será na modalidade remota. Toda essa aula passada eu até disse para vocês que a gente ia começar a falar hoje sobre empresário. E daí quando fui reorganizar a aula para que eu visse, né, fizesse uma revisão, elaborasse slides, alguma coisa nesse sentido, eu verifiquei que tem o capítulo, na verdade, que falta não, eu preciso tratar de algumas questões antes de entrarmos diretamente na teoria da empresa do artigo 966. Então eu peço licença para vocês, porque estabeleci essa aula 02, intitulada de O Novo, poderia estar ali até entre aspas, né? O novo direito comercial ou direito empresarial, assim como vocês quiserem nominar. E essa aula está pautada, então, né, eu já aviso de antemão, não estou plagiando toda a parte intelectual dessa aula, tirando aquilo que for interpretação minha, o resto é pautado no capítulo 2 e capítulo 3 do livro do Marlon Tomazetti. Então, a minha edição é a nona edição. Acho não, nós já temos uma edição mais atualizada, mas o livro físico eu estou com a nona edição. Na minha edição, o capítulo 2 e o capítulo 3 eles estão estabelecidos ali nas páginas 44 a 63. Então, se alguém for fazer a leitura, eu estou me referindo a essa aula 2, aos capítulos 2 e 3 do livro do Marlon Tomazetti. Estou fazendo essa aglutinação, essa junção dessas duas aulas, porque ainda faz referência que essa transição, essa passagem histórica, nesse momento jurídico que o país viveu, que o direito comercial barra empresarial viveu, para que a gente pudesse aqui chegar finalmente em 2002 na teoria da empresa. Então, hoje ainda vou falar um pouquinho sobre o novo direito empresarial e a autonomia aí do ramo do direito do qual vocês estão vinculados aqui a mim, do direito empresarial. Então, é uma aula que seria um fechamento das aulas anteriores e uma introdução para o resto do semestre. Então, no item número 1 dessa aula, ele está intitulado ali como o conceito de, entre aspas, novo direito comercial barra empresarial. E todas as vezes que a gente verifica e que a gente escuta falar, poxa vida, direito comercial, direito empresarial, o que será que é isso que o doutrinador, o que será que é isso que o Juliano está querendo falar? Então,
peço a gentileza de vocês, todas as vezes que vocês ouvirem essa palavra, essas duas palavras, desde que elas sejam colocadas da forma técnica, né? Porque às vezes no nosso cotidiano, às vezes a gente até acaba trocando direito comercial para, aliás, direito empresarial para direito comercial, mas desde que a gente estejamos fazendo uso dessas palavras de forma técnica, direito comercial seria anterior à teoria da empresa e direito empresarial posterior à teoria da empresa. No Brasil, a gente tem os dois marcos 1850 e 2002. No mundo, a segunda fase 1807, depois terceira fase 1942. E é difícil, ou na verdade é impossível a gente avançar na nossa conversa aqui sem a gente fazer aqui uma referência no conceito antigo do que era comerciante, né? Então, antes da atual legislação que nós estamos pautados aqui, que você, se quiser, né, nas próximas aulas já vamos usar aí o Código Civil, na parte que nos interessa do direito empresarial, é importante a gente lembrar que a partir do regulamento 737, em que finalmente foi regulamentado aqui no nosso país, no nosso ordenamento jurídico, o conceito legal de comerciante, ele nada diferente aconteceu do que a cópia dos atos do comércio, lá do Código de Napoleão, do Código francês de 1807. Então é bem importante a gente ter essa ideia em mente que o conceito de comerciante é anterior ao conceito de empresário e quando estamos pensando em comerciante, a não ser quando estamos lá nos referindo à primeira fase, né, lá corporações de ofício, fase subjetiva, ou até aquele período a jato aqui do Brasil de junho a outubro de 1850, nós vamos estar pensando na questão do atos de comércio como sendo a possibilidade, como sendo a conceituação correta de comerciante. Então, isso aqui vem fazendo uma tangente, vem fechando aquela conversa das duas aulas anteriores. E a partir de 2002, então, finalmente, né, aqui no Brasil, com essa, se a gente pode chamar de reforma ou atualização, né, a gente vai encontrar doutrinador que diz que isso foi uma reforma porque nós deixamos de lado os atos de comércio e passamos a partir de 2002 a se valer da teoria da empresa, e outros também usam a terminologia de atualização. Por que atualização? Porque em razão do direito comercial ou do direito empresarial, como vocês queiram nominar, a gente vai ver lá no item número 4 que uma das características dele é o cosmopolitismo, quer dizer, é um tipo de ramo do direito em que infelizmente ou felizmente diz respeito a outros países, a outras entidades jurídicas, porque nós não conseguimos viver, né, nós não conseguimos fazer o comércio de forma isolada do resto do mundo. Então, nos interessa e por nos interessar tem algumas coisas que nós temos que manter um padrão internacional para que seja possível essa conversa, ainda que seja no âmbito do ponto de vista financeiro. Então, depois a gente vai ver isso aqui um pouquinho melhor. Quando a gente está pensando em conceito de empresa, é o que a gente vai começar, aliás, é o que Aschini fez em 42 na Itália, né? Ele teve aquela ideia pautada no diamante, né? Teoria poli, vários lados, teoria poliédrica. Então não existe atividade, ele conceituou empresa. Então, cuidado com isso, porque os testes, quando vêm perguntando para a gente, eles dizem assim, olha, é verdade que Aschini conceituou o empresário? E não foi isso. A proposta de Aschini é a conceituação de atividade empresarial e que, infelizmente, ou vulgarmente, a gente faz o trocadilho aqui no Brasil por local. Não é correto, tecnicamente, todas as vezes que a gente for se referir aqui dentro do direito empresarial ao local, nós vamos estar pensando em estabelecimento. Nós temos aqui uma parte própria dentro aqui do nosso semestre que a gente vai conversar, que é um pouco mais adiante. Neste momento, eu estou apenas fazendo a referência aqui de tudo que a gente já conversou e lembrando vocês que a partir de 1942, Itália, Aschini concebeu como sendo correto a conceituação, a possibilidade de se imaginar num conceito por várias faces, né, na verdade 4 facetas, pensando em não existe atividade empresarial sem o sujeito, sem o empresário. E assim, havendo atividade empresarial com esse sujeito, ele nominou esse vértice de vértice subjetivo, o vértice do empresário. Então, cuidado. Eu sempre começo por este,
mas não tem nenhuma ordem, você pode falar, você pode nominar da maneira como você quiser fazer a sua análise. Para Skinny, teoria lá de 42, não existe atividade empresarial sem um empresário, muito menos sem um local, sem um estabelecimento. Evidentemente que em 42 a Skinny estava pensando no estabelecimento físico. Hoje, 2021, nós temos outras pendências, nós temos outras particularidades que a gente vai conversar no momento oportuno, porque hoje existe a possibilidade do estabelecimento também vir ou ser realizado ali a atividade na forma, no formato virtual. A gente vai conversar tudo isso no momento oportuno. Agora, na verdade, eu estou só relembrando vocês sobre essa questão da conceituação aqui da atividade empresarial em 42 por Askine. Então, seguindo o mesmo raciocínio, ele disse, olha, a atividade empresarial tem dono, ela tem que ter um local e ela tem que ter uma função. Aqui ele nomina o terceiro vértice da teoria dele como sendo vértice funcional. Não existe atividade empresarial sem função. Então eu sempre faço uma brincadeira com os alunos e digo assim, olha, ganhei no BBB, ganhei na Mega Sena e quero falar que eu sou empresário, vou mandar lá o meu contador abrir uma empresa para mim. E ele vai me perguntar, empresa do que, seu Juliano? Eu vou dizer, de nada não, deixa em branco que eu só quero ter o título. Não é bem assim, claro que eu estou fazendo um trocadilho aqui bem chulo, que depois na hora que a gente for conceituar empresário, vocês vão ver que não é bem isso, mas não existe a possibilidade de ter um registro de uma atividade empresarial no Brasil sem ter uma função. Tem que indicar ali. Alguns chamam de objeto, depois a gente vai ver isso um pouquinho melhor. Aqui de forma primitiva, ainda de forma embrionária, a gente vai chamar para pensar nisso aqui de vértice funcional. Seguindo a análise do Askine, além do vértice funcional, nós temos a questão na Itália fascista 42. Então, pensando na Itália fascista, em 1942, ele concebeu como vértice da gestão, vértice corporativo. Aqui a gente faz a adaptação um pouco melhor para essa questão da gestão, do vértice corporativo. Tá tudo certo? Deu certo? Voltamos? Sim. Poxa vida, né? Essas aulas remotas, ainda bem que realmente estão por acabar, porque não é fácil, não é brincadeira aí para os alunos toda essa questão também até da conexão que acaba atrapalhando, né? De manhã a gente não tem esse problema, porque acho que à noite é todas as faculdades e quer dizer, não há um suporte, acredito eu, técnico que dê, né? Que aguente a demanda de internet. Mas seguindo aqui o nosso raciocínio, deu certo? Restabeleceu? Sim, deu certo? Para mim já está normal. Então que bom. Então, aqui tá normal também. ai, que bom, mas foi uma queda de sinal aqui, o meu notebook está marcando que ele saiu da rede e entrou no Wi-Fi. Veja que ele está no cabo, eu não relei em nada, tá tudo certinho. Mas vamos seguir que a gente tem ainda uma bela conversa pela frente. Se acontecer de novo, a gente vamos acompanhando, porque o importante aqui é vocês. Então, seguindo aqui a nossa análise, né? Depois aí do conceito de empresa, o Brasil vai vir aqui em 2002, finalmente vai se basear no direito italiano, e não é por a gente ter nenhum tipo de filiação à Itália ou qualquer coisa nesse sentido, mas sim porque o marco histórico, ou seja, o mundo reconheceu a teoria de Askine a partir de 42. Não é fácil.
E concebendo a teoria de Askine a partir de 1942, o Brasil, finalmente, em 2002, consegue fazer essa reforma, consegue fazer essa inserção aqui no direito brasileiro e, a partir de 2002, deixamos o antigo direito comercial para trás e passamos a tratar a disciplina, esse ramo do direito, como sendo ramo chamado direito da empresa. Aqui a gente, na próxima aula, eu vou fazer uma passagem lógica que vocês vão ver por que a gente conceitua primeiro empresário para depois conceituar a empresa no Brasil. Mas calma que isso aqui é conversa para a próxima aula. Por hoje, eu quero conversar ainda com vocês sobre essa questão, o item 2, sobre as fontes do direito comercial. Aí você vai dizer, poxa, não seria fontes do direito empresarial? Se você quiser colocar fontes do direito empresarial, você pode pôr, não vai mudar a linha de raciocínio. Nós estamos aqui pensando, igual acredito que vocês devem estudar isso aí em TGP, eu não sei como é que chama agora a disciplina exata, porque a grade das faculdades vem sendo alterada e não sei mais nem como é que é, mas há 25 anos atrás, quando eu estudei isso, era introdução ao estudo do direito. Hoje acho que nem tem mais essa disciplina. E na origem, quando a gente vai conversar aqui sobre essa questão inicial, a gente sempre tem que se basear, pera lá, mas no que a gente está falando? Né? Onde é que eu vou achar a solução jurídica? O que eu tenho que estudar? Como é que eu vou resolver? Qual a legislação que eu vou me pautar para poder decidir alguma coisa? Né? Quando eu estou falando em decisão, eu não estou pensando em juiz, em nada disso. Estou pensando em uma análise aqui, de repente, quer dizer, nós estamos aqui na graduação, se eu me colocar agora como advogado, eu vou estar fazendo uma análise jurídica de qual legislação, do que pode ser aplicado ao caso concreto. Então, em algumas vezes, quando você faz uma consulta, quando o seu cliente senta lá na sua frente, pode acontecer de repente você não ter a resposta exata do que é aplicável ao caso concreto. Mas um norte, um rumo você vai ter. Né? Não é impossível você ser um advogado e que fale tanta abobrice. Então, quer dizer, a gente sempre parte de uma regra geral, de uma linha de raciocínio para o específico. Dessa maneira, aqui no direito empresarial, a gente também vai partir do mesmo formato. Como assim do mesmo formato? Quando a gente pensa aqui em fontes primárias, ou seja, é aquele raciocínio bem primitivo mesmo. Aquilo que vem primário é primeiro, então é onde eu vou buscar a solução ali da minha questão. E eu peço vênia, peço licença para vocês, porque eu coloquei ali, ó, travessão, código comercial. Professor, por que você escreveu código comercial e não escreveu código civil? Eu Juliano, propositalmente coloquei código comercial para que vocês entendam que eu estou fazendo referência tanto na parte lá, vigente, né, do Código Comercial de 1850, a parte do direito marítimo. Gostaria muito que vocês fizessem um parênteses e colocassem assim: eles também está se referindo ao artigo 966 ao 1195 do Código Civil. Eu vou repetir o que eu quero dizer com esse Código Comercial aí. Eu estou fazendo referência à parte do direito marítimo de 1850, que não foi revogado com o Código Civil de 2002, e estou fazendo referência hoje, 2021, a parte ali inserida, a parte destinada no nosso atual Código Civil à teoria da empresa, que é a parte toda do direito empresarial geral, que vai, e sociedades, né, que vai ali do artigo 966 ao 1195. Então, teoricamente, a primeira informação que eu estou dando aqui para vocês é que a fonte primária, onde você vai buscar a solução de forma primitiva aqui das suas leads, das suas questões empresariais, vai ser no Código Civil vigente, atual, ou se for ali uma questão do Código Marítimo, se couber, se não tiver uma lei própria, a questão do Código Comercial de 1850. Vejam que na sequência eu indico ali, ó, leis comerciais. E daí quando a gente pensa em leis comerciais, você podia estar pensando assim, poxa, mas eu nem sei dessa história de leis comerciais, né? O que será que o Juliano está querendo dizer? Eu faço a referência de três leis aí, talvez algumas você pode não ter ainda ouvido falar, mas você vai ouvir falar ou comigo ou com o professor Givago, que vai trabalhar lá o antigo Empresarial 2 e 3 com vocês. Eu cito a primeira, né, que é a Lei 6404/76, que é a Lei das Sociedades por Ações. Se eu não ganhar na loteria ou não desistir de ser professor, no segundo semestre tudo der certo, eu vou trabalhar essa lei com vocês lá pelo mês de
final de outubro, começo de novembro. Por quê? É a lei que a gente que instituiu aqui no ordenamento jurídico, que regulamentou as sociedades anônimas. Com a reforma do Código Civil de 2002, quando você pega lá um antigo decreto que falava da sociedade por cotas de responsabilidade limitada, a LTDA, vocês vão ver que o atual Código Civil faz referência a ela, revogando o decreto anterior. Com a lei das SAs, o Código Civil poderia também ter revogado essa lei e ter inserido no Código Civil os artigos que achassem que fossem como correto. E não foi isso que foi feito. No Código Civil tem 2 ou 3 artigos apenas que faz referência à Lei 6404 de 76. É uma lei ainda ali do período da ditadura militar. Para nós aqui dentro do direito empresarial, antigo comercial, foi um ponto, um marco ali importante que ocorreu durante a ditadura militar. Não nos atrapalha essa questão legal de ter sido em 76. É uma lei bem ampla, uma lei que está atual e que, quando formos tratar das SAs, a gente vai analisar essas leis. Cito ali também a Lei 9834/94, que é a lei que trata do registro de empresa. Então, depois aqui a 3 ou 4 slides, eu vou falar um pouquinho sobre essa lei, vou mostrar uma curiosidade para vocês, eu vou contar um caos sobre essa lei, o decreto que a regulamenta. É uma lei específica. Ali ainda, que não sou eu que vou ficar com essa incumbência de trabalhar com vocês, mas sim o professor Givago, a Lei 1101 de 2005, que é a lei falimentar, foi a reforma feita ali no direito falimentar, na recuperação judicial, recuperação de empresas, como assim vocês possam nominar, são leis específicas. Então, em qualquer uma dessas circunstâncias que eu estou indicando, você vai ter que fazer uso dessa legislação. Então, a fonte primária vai ser uma legislação específica. Evidentemente que eu não podia me furtar, de falar que também existem regulamentos e leis e tratados internacionais, daqueles dos quais, se o Brasil for signatário, como a lei uniforme ou qualquer outra coisa nesse sentido, nós teremos que respeitar como fonte primária. Professor, sem ser fonte primária, tem o quê? Tem as fontes secundárias. Mas o que seria fonte secundária? A fonte secundária, pode ver que ali no primeiro travessão eu coloquei lei civil. Quando eu estou colocando lei civil, faça uma anotação aí que eu estou querendo fazer a referência de todos aqueles artigos do direito civil que não a parte do direito empresarial. Então, os anteriores, do artigo 1 ao artigo 965 e depois lá do 1196 ao final do código. Então, por isso que eu pedi vênia para vocês no slide anterior, dizendo que ali eu anotei como sendo Código Comercial e aqui eu fiz a anotação como sendo Lei Civil, para que não haja a possibilidade do senhorito ou da senhorita confundir Código Civil e me falar que Código Civil é fonte primária. O Código Civil só vai ser fonte primária se você me indicar que você está entendendo, que você sabe que é a parte da teoria da empresa, parte ali do direito empresarial. Não qualquer outro artigo aí do Código Civil. Então, cuidado com essa passagem legislativa, com essa passagem técnica, porque eu estou tomando bastante cuidado em apontar para vocês qual é a diferença da fonte primária, sendo ali a parte do direito empresarial, e a fonte secundária como sendo o restante do Código Civil. Ali, o segundo travessão, usos e costumes. Então, vou guardar aqui na minha manga essa conversa sobre usos e costumes, que daqui 1 ou 2 slides eu vou falar sobre a lei do registro de empresa, ali, da possibilidade de registrar usos e costumes, daí eu já dou um exemplo e conto um caso para vocês. Jurisprudência, eu também vou, quase que concomitantemente, quando eu for falar ali do costume, eu vou mostrar uma jurisprudência que eu até renovei, a que tinha de 2018, eu falei, não, nós estamos em 2021, vamos dar uma olhadinha como é que a turma, como é que o TJ Paraná está pensando sobre essa questão. Coloquei uma jurisprudência recente que eu digo foi a mais nova que eu achei, já de 6 meses ali para trás, e infelizmente, quando eu digo infelizmente, o entendimento continua sendo o mesmo, só o valor da indenização que caiu de 2018, que se entendiam que era R$8.000, hoje estão concedendo na faixa de R$3.000. Mas calma que já eu mostro isso para vocês. Mas evidentemente,
como tem segundo semestre, não sei se fica difícil para vocês para entenderem o que é jurisprudência, né? Eu, quanto aluno de primeiro ano lá de Direito, tinha bastante dificuldade em entender o que era jurisprudência. Jurisprudência é o julgamento de tribunais superiores. Aqui eu estou falando de uma maneira genérica, eu não estou fazendo diferença se é justiça comum, justiça federal, justiça do trabalho. Eu estou dizendo que qualquer julgamento, né, decisão definitiva, né, quando eu digo definitiva não é que não caiba recurso, mas sim que coloque fim ali àquela instância recursal, até mesmo se for um processo de origem primitiva de segundo grau, né, uma ação rescisória, alguma coisa nesse sentido, a decisão que por fim aquela situação, aquela questão, a gente chama de jurisprudência. Né? Normalmente é uma decisão colegiada de 3 membros, para que não haja a possibilidade de ter empate. E isso não por isso que ele é intitulado aqui para nós como uma fonte secundária, porque ele só serve como referência, ele é parâmetro. Evidentemente que nós, quanto advogados, quando você vai elaborar uma petição inicial, quando você vai pensar numa linha de defesa, a minha recomendação, Juliano, recomendo que você faça uma análise, né? Claro, além da parte das fontes primárias, você faça uma análise do que o tribunal pensa com referência a determinado assunto. Não adianta você vender uma ideia para o seu cliente de que a coisa vai acontecer do jeito que você está dizendo. Então, obviamente você tem que, né, o bom advogado está pautado na lei e na técnica, na boa técnica jurídica. E claro que as primeiras decisões são imputadas aos advogados, porque somos nós que começamos novas teses, né, novos pedidos e novos entendimentos, mas não seja inocente e jurisprudência, entendimento é importante sim, porque se for unânime, né, que você ou que a ideia do seu cliente ou o problema do seu cliente não tem a solução, não é que você não vai poder pegar a causa, não é que você não vai poder advogar, mas você vai ter que explicar para ele que, infelizmente, o entendimento, de repente, do tribunal do qual você está vinculado é diferente. Se não for uma ação que, de repente, cai em instância superiores, STJ ou STF, às vezes você vai ficar ali pelo TJ Paraná mesmo, pensando aqui em justiça estadual. Então, é importante essa análise, né? Eu ali, quanto juiz leigo, a gente não profere nenhum tipo de decisão sem verificar qual é a análise da turma recursal, porque é importante. Então, nesse sentido, a jurisprudência é tida como uma fonte secundária de direito. Não é fonte primária, fonte secundária. Analogia, né? Analogia, acho que vocês devem saber mais do que eu, é o julgamento por comparação, né? Então a gente compara um fato, compara uma situação com outra e o juiz pode ali vir e proferir uma decisão. Quando não se tem lei, quando não se tem fonte primária. Então, na ausência, né, na lacuna legal, a gente busca ali as fontes secundárias. E os princípios gerais de direitos são aqueles princípios que todo o nosso ordenamento jurídico é pautado. O princípio do não enriquecimento sem causa, da boa-fé. Então, são questões que estão aqui, fazem parte aqui da origem de todo o nosso ordenamento jurídico. Então, princípios gerais de direito são aplicáveis também aqui na questão do direito empresarial. Isso aqui é tranquilo. Vou fazer o resgate agora, como eu estava dizendo, na questão dos usos e costumes, que eu quero relembrar. Eu acho que isso aqui você já até, quando eu contar o nome do autor, do santo, vocês vão dizer, olha, mas eu já sei, realmente, aqui só vou relembrar uma situação, uma constatação verídica com vocês. Então, a Lei 8934 é aquela que atribuiu competência às juntas comerciais para proceder olha a palavrinha mágica, assentamento dos usos e práticas mercantis. Se nós estivéssemos no presencial, agora eu ia fazer a seguinte pergunta para vocês. Vocês estão assentados neste momento? E aí o aluno pensa que eu estou falando de... Olha que a palavrinha está escrita, né? E o slide é o mesmo, eu não faço nenhuma mágica no presencial ou no remoto, é a mesma coisa. E o aluno pensa que eu estou falando errado, que eu estou perguntando para ele se ele está sentado. Veja que a palavra é assentamento e não sentado, né? E mesmo assim, a maioria dos alunos, alguns acham que eu estou falando alguma besteira e dizem, professor, eu não sei se eu estou sentado, se eu estou em pé. Veja, assentamento, essa palavra, se você já buscou aí no Google ou no antigo Aurélio, você vai ver que assentamento é registro, né? Ele possui a equiparação a registro. Então, a Lei 8934, ela atribuiu
a competência para juntas comerciais fazerem um registro de usos e costumes mercantis. Olha que interessante. 1994 é anterior ao Código Civil atual brasileiro. Então ali eu faço a indicação de qual é o inciso, venho, e aqui no Brasil a gente tem uma prática engraçada legislativa, né? Porque a gente faz uma lei que fala sobre um determinado assunto e daí a gente precisa de um decreto-lei para regulamentar aquela lei que já existe. Essa é prática no Brasil, não estou fazendo nenhuma crítica, só estou indicando. E daí nós tivemos que fazer o decreto 18.800/96 para regulamentar a lei 8934 de 1994. Aqui nesse slide, que é o slide 7 e o slide 8, eu vou estar mostrando, mas você nem vou fazer a leitura disso agora, eu estou te indicando quais são os artigos, quais são os dispositivos legais que autorizam a junta comercial a fazer esse registro de usos e costumes mercantis. E daí eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Você conhece, você se lembra algum uso, algum costume aqui do comércio que de repente não seja lei? E aí, para não tomar muito o seu tempo, que eu ainda tenho bastante coisa para conversar com vocês hoje, eu vou dar a primeira ideia, que não é bem do direito empresarial, do direito comercial, e depois vou dar a ideia do direito comercial. Oi? Essa parte de assentado aí, a gente pode ser tanto assentado com o CPF como o CNPJ, né? Esse assentamento, a gente está fazendo a referência, registro de um costume, registro de um uso no comércio. Então, eu vou dar um exemplo que não é do direito comercial, entendeu? E depois vou dar um exemplo do direito comercial. Formação de fila. Tem lei própria para fila? Não. Não, né? Fila preferencial. Mas todo a preferencial é lei. Sim, mas eu não falei preferencial, falei fila. Todo mundo reconhece fila, concorda? E vai alguém furar fila para você ver o tamanho do problema que vai arrumar. Mas não é da fila que eu quero falar. Eu quero falar de uma outra coisa. Vou dar um exemplo um pouco mais interessante. Cheque pré-datado. Conhecem? Pode voltar os slides um pouquinho? Posso. Qual você quer? Volta na secundária. Perfeito, agora pode passar devagar. Opa. Esses aqui é só indicando qual é a fundamentação legal para essa possibilidade do registro de usos e costumes. Então, antes de eu falar do cheque predatado, eu falei que eu ia contar um caos, já estava esquecendo do caos que eu ia contar. Mas eu vou falar primeiro do cheque, eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Conhecem cheque predatado? Sim. O que é o cheque predatado? É como se fosse um dinheiro que você dá para 30, 45, 120 e lá vai cacetada de vezes. Exatamente. Se nós estivéssemos no presencial, eu ia desenhar um cheque no quadro, né? Eu sou bem criativo, vocês viram que minha letra é bem legal. Eu ia perguntando para vocês, vocês iam me ajudando. Na verdade, a gente reconhece, né, o costume do comércio aqui brasileiro como cheque predatado é você colocar aquela data, né, embaixo do cheque. Pergunta: se aquela data for colocada a lápis, eu considero como sendo ainda um cheque predatado? Não. O cara pode pagar. Já ouviram falar do chorãozinho? Ixi, muito. Então, né? Essas duas modalidades que eu tô relembrando vocês, o chorãozinho e a anotação a lápis, elas vão ser difícil você fazer a prova do cheque predatado, porque se for o chorão, pode ser destacado e jogado fora, concorda? Se for o lápis, pode ser apagado e o cheque não vai ter nada escrito. Vamos fazer de conta que eu fiz a pré-anotação de caneta. Então, hoje é dia 15 de março de 2021, eu peguei lá o cheque de vocês, né? Aceitei aqui como pagamento e você colocou lá embaixo, 15/4/2021. Isso é um cheque predatado? Isso é um cheque predatado. O que quer dizer cheque predatado? Quer dizer que eu tenho que aguardar até aquela data pré-anotada ali embaixo para que eu possa exigir ali a compensação ou o saque desse cheque. Não é isso? Vulgarmente, né? Depois o professor Givago vai trabalhar isso com vocês, mas vulgarmente, aqui para o nosso conhecimento até o presente momento, isso seria um cheque predatado. Cheque é um pagamento à vista ou um pagamento futuro?
Existe das duas formas. Porque eu dou um cheque agora, para ele ir lá descontar agora na minha conta, e existe também aquele que eu posso dar 30, 60, 90 e lá vai cacetada de vezes. Então, professor Givago Eu vai... trabalho com isso, pô. Então essas coisas aí eu já tô cabreira. Então, mas olha só, o professor Givago vai se incumbir de trabalhar com vocês a lei do cheque, que é de 1985. E lá na lei do cheque, vocês vão ver que está escrito que cheque é um pagamento à vista. Então, pela fonte primária, né, uma lei específica aí, uma lei do cheque, se cheque é um pagamento à vista, se eu apresentar um cheque, que, ainda que embaixo tem uma pré-anotação de caneta, o que o banco tem que fazer? Se tiver fundos, tem que pagar. Alguém tem dúvida disso? Não tem dúvida disso. Agora, se eu fizer isso com o cheque de vocês, dá problema? O meu banco não vai pagar, não. Vou dizer uma coisa para vocês, às vezes não é nem porque a pessoa não tem dinheiro, entendeu? Eu tenho lá uma conta corrente que o dinheiro não sai da aplicação e cai na conta se eu não fizer o comando. Ele será devolvido, como já aconteceu algumas vezes se a pessoa colocar o cheque antes da data que eu pré-anotei. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque cheque pré-datado é um costume no comércio brasileiro. Todo mundo reconhece o que é um cheque pré-datado, no entanto que eu não desenhei, não projetei para vocês e todo mundo conseguiu fazer uma imagem aí na sua cabeça do que é que eu estava falando, um cheque pré-datado. Mas o direito brasileiro, aqui agora nós vamos ter dois contrassensos. Por quê? Segundo, se eu fosse fazer uma análise fria da possibilidade de eu fazer o registro de um costume mercantil, eu perguntaria para vocês, posso fazer o registro do cheque pré-datado na junta comercial como um costume mercantil? Regra geral, você talvez pudesse pensar, por que eu não posso, professor? Eu não posso porque, infelizmente, tem lei própria, né? Tem a lei do cheque que diz que cheque é um pagamento à vista. Então, o cheque pré-datado é uma prova mais do que absoluta do que um costume usado no nosso comércio, aqui na nossa atividade empresarial brasileira. Inclusive, daí vem a questão da jurisprudência, ó. Eu aproveitei e fiz a pesquisa no TJ Paraná e peguei um julgamento ali, ó, de turma recursal, de juizado, 23/6/2020. Se você apresentar um cheque pré-datado, né? Então, cheque, na verdade, não deveria chamar pré-datado, deveria chamar pós-datado, né? Mas a gente vulgarmente chamamos de cheque pré-datado. Então, esse cheque pré-datado, se for apresentado antes daquela data, escrita a caneta ali embaixo, existe a possibilidade, se ele for devolvido, né? Então, aqui, agora a gente tem que fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada da questão. Não adianta, até algum tempo atrás, quando eu digo até algum tempo atrás, talvez há 1 ano, 2 anos atrás, o entendimento era pacífico. Apresentou o cheque, independente de ter tido a devolução ou não, cabia um dano moral. Hoje vivemos um outro momento jurídico aí no país, os tribunais também vivem um outro momento, e não basta ter o ato ilícito. O que é o ato ilícito? É a apresentação do cheque, né? E a devolução seria o dano, né? Ali, a questão. Aliás, o nexo causal. Tem que ter o prejuízo. Então, se eu tinha o dinheiro na conta e o cheque foi compensado, não adianta entrar com uma ação de indenização que corro grande risco do juiz falar, a verdade, o cheque foi apresentado antes da data, mas não houve dano, você tinha o dinheiro. Agora, se você comprovar que o dinheiro era para pagar uma outra coisa, né? Veja, prova, gente, prova. Falar, todo mundo pode falar. Eu quero saber de prova nos autos. Se você conseguir fazer essa prova que esse dinheiro tinha uma outra destinação e que te causou um problema, seja da ordem que for, né? Mas desde que envolva um problema de ordem psicológica, você terá ali a possibilidade de ter uma indenização por dano moral, como essa jurisprudência que eu estou apontando aqui. Olha, infelizmente teve uma redução de 5, nesse caso, para 3 mil, mas ainda manteve a condenação pela apresentação do cheque pré-datado antes da data. Vou contar rapidinho o caso, que talvez seja mais fácil vocês também relembrarem, fazer aqui um mapa mental dessa parte da matéria que eu estou fazendo referência. Vocês lembram é que vocês são mais jovens do que eu, mas vocês lembram das vendas a prazo, fiado, a caderneta, né? Então, o que acontece? Eu sou de cidade pequena, né? Minha família ainda mora em cidade pequena. Na cidade pequena tem a venda na caderneta, a venda a crédito, né? Então, claro que isso ficou... Isso aí ficou no passado,
Mas, né, hoje vivemos um outro momento aqui dentro do comércio, até por várias questões que eu não quero entrar no mérito, mas assim, eu vou dar um exemplo para vocês que existia lá na cidade que eu morava. Então, existia um determinado mercado que havia possibilidade, ele tinha um bloco que ele mandava fazer lá numa gráfica com o nome dele, né, o nome do mercado, tinha lá o nome do cliente que estava em branco na verdade, o endereço em branco e a assinatura. O que esse mercado fazia? Você podia, você não, né? Aquelas famílias, aquelas pessoas que tinham ali a ficha aberta, né? O crédito ali para comprar. Poderia comparecer ali a pessoa que era pré-autorizada. Quando eu digo pré-autorizada, era pelo dono do mercado mesmo, tá? Não tinha nada formal, não. Fazia a compra, passava lá no caixa, na hora de pagar, a pessoa dizia, olha, eu quero você na nota para o meu pai. O que o mercado fazia? Pegava um papelzinho daquele, colocava o nome do pai da pessoa, o endereço, e você assinava. Veja, eu estou falando disso aí de uma época de 30 anos atrás. Veja, 30 anos atrás eu era menor de idade, evidentemente. E eu assinava isso no lugar do meu pai. Né? Quem tinha conta lá era meu pai, não era eu. Então, isso era um costume da cidade. Mas, infelizmente, na cidade tinha mais do que o mercado. Então, poderia pedir um registro dessa notinha assinada? Eu não poderia, aplicando ali a lei da possibilidade do registro. Por quê? Porque para eu usar esse costume como uma prática mercantil, ele deve ser utilizado em todos os estabelecimentos comerciais. Eu não posso pegar uma prática específica de um determinado estabelecimento e querer impor aos demais estabelecimentos. Mas, professor, eu ainda não estou chegando à conclusão por que isso seria importante. Isso seria importante porque se a gente fizer aqui uma análise de uma hipótese, nessa situação de você poder assinar uma nota, nem sei como que eu chamaria aquilo, né? Porque menor pode contrair obrigações, menor nem pode contrair obrigações, que essa obrigação em nome de outro, né? Meu pai, eu era menor de idade, como é que eu posso assinar um título de crédito, sei lá, alguma coisa assim em nome do meu pai? Não existe, é tudo nulo, é ato jurídico nulo, mas tinha valor, concorda? Aquilo era somado e era cobrado ali ao final do mês e as pessoas pagavam, porque tinha ali você vai dizer, mas era um acordo. Não, tudo bem. Eu estou só analisando a questão aqui como fonte aqui do direito comercial. Então, aquelas anotações, aquelas cadernetas, o antigo fiado também era uma questão de uso aqui mercantil, só não vai dar para fazer o registro, até porque não eram todos os estabelecimentos que podiam fazer esse fiado desse formato. Então, isso aqui é interessante para poder indicar para a gente isso que a gente está conversando. Eu aproveitei e fiz aqui a transcrição, gente, da súmula 370 do STJ, que diz, né, ela é de 2009, mas o que é uma súmula, professor? É uma lei? Súmula é como se fosse uma recomendação de um tribunal superior. Nós temos juízes que obedecem às súmulas e nós temos juízes que simplesmente faz de conta que não é com ele a conversa. Então, minha opinião pessoal, quando tem súmula, eu coloco nas petições, eu indico, porque eu acho que eu, Juliano, sou signatário de que se existe essa recomendação, eu acho que a gente tem que acatar, mas não tem força de lei. Pensando ali em juizado especial civil, tem o enunciado 10.3 que fala a mesma coisa da questão do dano moral do cheque ser apresentado antes da data aprazada. Então, entende-se que esse cheque predatado é como se fosse um contrato verbal entre as partes. Você não é obrigado a pegar, concorda? Esses tempos, eu fui dar um cheque predatado aqui do condomínio que eu moro, que eu sou síndico, e eu tinha entendido que era para 30 e 60. Predatei os dois cheques. Deixei lá os cheques na portaria. Quando o prestador veio buscar, a porteira me interfonou e disse, seu Juliano, o fulano de tal está pedindo para o senhor trocar um cheque aqui, porque o senhor predatou e um cheque não é, um deles é à vista. Olha, né, eu pensei, eu até peguei o interfone e falei com o cara, falei, mas vai lá no banco e deposita. Ele falou, não, doutor, eu não vou depositar cheque predatado não, que isso aí pode me arrumar um problema. Eu também, querendo não alongar a discussão, fui ali no meu escritório, peguei uma folha nova e fiz um cheque novo, mas eu podia falar para ele que podia depositar, quer dizer, mas tem coisa que às vezes é melhor você não alongar a discussão. Por isso que eu faço a indicação para vocês dessas duas possibilidades, tanto a nível de Tribunal Superior quanto a nível de enunciado da turma recursal, da questão do cheque predatado. São ações interessantes. Essa aqui é um recurso especial que também fala, ele é mais... Esse recurso especial, na verdade, está faltando, eu esqueci, eu tenho que pegar a referência dele, mas o número está ali, é o 877.074, que
que é a possibilidade ali do registro, ali do assentamento das juntas, do costume pelas juntas comerciais. É só isso, não precisam se preocupar com o teor, eu só estou apresentando como referência mesmo. E aí, chegamos a uma das últimas indicações que eu fiz ali no slide das fontes secundárias, que é a questão dos princípios gerais de direito, que são orientações. É aquilo que eu acho que deve ser o Diogo que deve falar disso, né? Que é a questão da abstração lógica. Então, é um substrato que é diferente daquilo que foi positivado, daquilo que foi legislado, mas são orientações, são diretrizes em que nós, né, em que o direito brasileiro é apontado. Um deles, eu acho que eu coloquei aqui, é esse mesmo. A gente sempre usa a questão da proibição do enriquecimento ilícito, ou também chamado de enriquecimento sem causa. Artigo 884 do Código Civil. Pode ver que está na parte fora do direito empresarial. Não tem problema, é uma fonte secundária. Eu tenho algumas ações de direito empresarial lá no meu escritório, e eu digo infelizmente porque naquele caso eu sou advogado do requerido, e não vou falar que é a ideia do cara, eu penso que é a ideia do advogado do cara, montou uma ação muito cabulosa, mas uma ação que conseguiu um resultado prático muito interessante, que ele justamente ele alegou isso numa petição inicial, ele pediu a anulação de um negócio jurídico, né, na verdade de uma dação em pagamento de um imóvel de 1.800.000, alegando coação, vício de consentimento e baseado ali no enriquecimento ilícito. Puxou lá uma lei de 30 e pouco que fala sobre agiotagem. Então veja, está me causando a mim e ao meu cliente uma dor de cabeça extensa. Essa ação ela é de 2021, essa ação acho que de 2018, 2017. Você veja, nós já estamos há 3 anos demandando, estamos agora na fase ainda de instrução, e veja, o meu cliente que está perdendo ao longo do tempo, porque essa pessoa está na posse do imóvel e o meu cliente quer a posse do imóvel para poder vender, sei lá, para fazer o que ele quiser. Enquanto isso, a Justiça está analisando a questão, e eu já tentei até via tribunais superiores uma liminar de... Naquele caso não é reintegração de posse, que meu cliente nunca teve a posse, sim emissão na posse, né? Ele tem que ser emitido na posse porque ele nunca teve a posse mansa e pacífica do imóvel. E eles não... Nem o Tribunal Superior defere, por quê? Porque como se trata a alegação do requerido, que é um bem de família, né? Que é a residência da família, então os tribunais estão tratando isso com um pouco mais de cuidado. Direito empresarial aplicado da forma ali, uma fonte secundária que está sendo subterfúgio ali para dar bastante trabalho para mim e para o meu cliente. Uma ação assim, cabulosa, mas é uma ação bem de efeito prático bem interessante. E finalmente, chegamos no item 3, a aula acho que vai só até o item 4, vai dar o tempo que mais ou menos eu planejei. A gente vem indicando aqui no item 3 dicotomia do direito privado. Toda vez que vocês verem essa palavra quer dizer dois, né? Dois lados, duas facetas, duas possibilidades aqui do direito privado. E ali eu fiz a anotação assim, ó, direito civil clássico, tracinho direito romano, direito comercial, traço Idade Média. O que eu estou querendo fazer a referência para vocês? Eu estou querendo indicar para vocês que quando a gente conversou lá sobre a primeira fase do direito comercial no mundo, a fase subjetiva, a fase do surgimento do conceito de comerciante, a fase do surgimento do direito comercial, ela se fez importante, ela se fez necessária, por quê? Porque o que existia até então era a questão do direito civil. E o direito civil é o direito que a gente chama de direito rígido, né? Direito de propriedade, contrato com 2 testemunhas, registrado em cartório. Então, essa passagem, ou seja, esse caráter dicotômico. O que é caráter dicotômico? A gente saiu do direito civil clássico, né, lá do direito antigo, do direito romano, e precisamos ali na Idade Média criar a possibilidade de termos leis próprias que regulassem questões comerciais, porque as demandas comerciais eram com outra rapidez, com outro formato, com outra amplitude que o direito civil não conseguia acompanhar. Vejam que eu estou falando de uma coisa de mais de 1000 anos atrás. Se a gente pensar que estamos no século XXI, eu estou falando do século XI, dá 1000 anos de diferença um no outro. Então, esse critério da dicotomia do direito privado, ele vem sendo, ao longo dos séculos, aí discutido. É claro que, conforme
a gente foi caminhando ao longo aqui da disciplina, das mudanças, a coisa foi ficando mais fácil ou mais acirrada. Então, quando eu coloco ali, ó, autonomia formal ou legislativa, é quando a gente coloca que um ramo de direito ele tem o quê? Leis próprias. Então, quando a gente pensa lá em Código Comercial de Napoleão, 1807, nós estamos fazendo referência a nada mais do que uma legislação própria do comércio, concorda? É um código que regulou as relações comerciais e não entrou na seara do direito civil. Aquilo que for direito civil, vocês tratem pelo direito civil. Aquilo que for direito comercial, vocês tratem pelo direito comercial. E vocês vão ver que daqui a pouco você vai me fazer essa pergunta, mas espera lá. Mas agora está tudo no Código Civil e está tudo certo, professor? Calma que eu vou chegar já nisso. Ali, ó, no segundo travessão eu coloco assim, ó, o direito comercial possui autonomia se houvesse um código próprio. Então lá atrás, quando eu digo lá atrás, quando Napoleão conseguiu fazer a ideia da codificação do conceito de comerciante como sendo um conceito objetivo, que ele muda o eixo do comércio, né, da pessoa para a atividade. Então ali a gente tem o surgimento de um código específico no Código de Comércio. Não que o estatuto, né, das corporações não fossem leis, regras comerciais. Eram, mas cada corporação tinha a sua. Então a partir do Código de Napoleão a gente começa a enxergar essa questão da possibilidade de ter uma lei geral, que não é a mesma lei civil. A gente tem uma divisão de legislação. Então, lá na França isso foi importante, aqui no Brasil isso foi importante, mas eu vou te mostrar, né, só vou te fazer a referência aqui. Inglaterra, Estados Unidos, Suíça e Itália, que a gente justamente estamos referendando a própria teoria da empresa, eles não fazem essa diferença de direito civil e direito comercial. Eles entendem que são ramos do direito privado, e sendo ramos do direito privado, não se faz necessário discutir-se, né, autonomia de ramos. Eles tratam de forma genérica. Então, na maioria dos estados americanos, quando você quer exercer uma atividade empresarial, se você cumprir os requisitos, você vai ser empresário. Então, não existe uma burocracia muito diferente, muito maior do que quer ser empresário? Vai lá, faça o que você quiser, desde que esteja dentro das regras do estado, do país, assim como seja. Eu faço uma referência aqui, não fique sabendo, por quê? A gente não pode ter ideia, porque o desavisado ele pensa assim, com a aglutinação, com a junção do Código Comercial de 1850 e o Código Civil de 16, então o direito comercial, Juliano, ele perdeu a autonomia. Nós não tratamos, não é isso que acontece. Se o direito comercial ou se o atual direito empresarial tivesse perdido ou diminuído a sua autonomia, a gente não trataria mais a disciplina aqui como direito empresarial. A gente poderia tratar do direito das empresas dentro do direito civil, e qualquer professor especializado em direito civil deveria dar conta de direito empresarial, concorda? Porque está inserido no direito civil. E as coisas não são bem assim. Então, não é uma questão de diminuição de autonomia. A autonomia persiste, nós temos apenas uma junção legislativa por uma questão de técnica, que ficou bom e deu certo. Eu trago aqui uma curiosidade, eu só faço uma referência para vocês, mas eu vou falar depois no próximo slide. Então, essa curiosidade é o seguinte, ali em 1892, ali eu estou grifando em pretinho, ali o Cesare Vivante, ele era um jurista, era um doutrinador lá da época, 1892. Ele foi convidado para proferir uma aula magna na Universidade de Bolonha. E ele era um daqueles que ele era comercialista e ele justificava a questão da autonomia do direito comercial. Então ele entendia que não deveria haver essa discussão em separado, aliás, em conjunto. Então ele vem lá e destacou a divisão do direito privado, afirmando que não se justificaria um tratamento autônomo do direito comercial. Ele nunca tinha tido esse posicionamento. Então, quando ele foi lá em 1892, numa aula magna, com um monte de gente assistindo, ele falou, olha, pera lá, não se justifica você ter um tratamento autônomo do direito mercantil, tudo é ramo do direito privado. Causou extremo espanto em toda a comunidade jurídica no momento. Estou falando de Europa, Bolonha, né? 1919, então você vê, se faça a continha ali, 92 dá 8, com 19 dá 20, 28, 27 anos depois, ele volta e diz, olha, realmente eu estou me retratando, né? Não era isso que eu queria dizer lá em 1892, mas eu disse. Então, isso aconteceu na Europa. Mas eu preciso falar do Brasil. Eles não se conheceram, um não ficou sabendo da ideia do outro.
Teixeira de Freitas, se eu não me engano, nordestino, 1875 aqui no Brasil, elaborou uma consolidação das leis civil. Ele já discutia a possibilidade dessa unificação de código do direito civil com o direito comercial. A teoria dele não foi posta em prática, não teve adeptos, porque infelizmente nós estamos falando de 1875, né, Brasil, nordestino, então a coisa não andou. Em 1919, então mais para frente um pouquinho, Inglês de Souza também elaborou aqui um projeto para reforma do Código Comercial, em que ele preparava emendas nesse sentido, em transformar o nosso Código Comercial em um Código de Direito Privado. Também não foi adiante, e a única reforma que aconteceu foi a reforma de 2002, agora recente. Mas são curiosidades históricas, mas assim, o Teixeira de Freitas não conheceu o Vivante não conheceu o Teixeira de Freitas, e um não ficou sabendo do outro. É bem importante essa informação, porque senão você vai achar, mas um copiou do outro. Não se conheceram, não copiaram, infelizmente por uma falta de comunicação mesmo. E finalizando a nossa conversa desta segunda-feira, autonomia do direito empresarial. Então ele tem método, princípio e objeto próprio. Como assim método próprio? Ao contrário do direito civil, o direito empresarial ele se faz valer, ele se usa do método indutivo. O que seria o método indutivo? Ele conclui a regra pelos fatos. Ao contrário do direito civil, que primeiro faz a lei para depois regulamentar, fazer com que os fatos se dobrem às leis. Então, isso é entendido aqui dentro da técnica legislativa como um método próprio do direito empresarial, que não se confunde com o direito civil. Então, aqui vem reforçar a ideia de autonomia do direito empresarial como um ramo de direito autônomo, né? E eu falei lá no comecinho da aula que eu ia falar sobre alguns princípios próprios aqui do direito empresarial, do direito comercial. Princípios próprios, a questão da onerosidade, né, lucro, a gente sempre vai estar tangenciando essa discussão. A facilidade da formação e extinção das obrigações, né, por que se ter uma legislação comercial há 1000 anos atrás? Para facilitar essa questão aqui de surgimento de obrigações comerciais e até a própria extinção. 3 ali, e proteção à aparência ou à forma externa do ato. Hoje isso aqui ainda está um pouco filosófico demais, mas mais para frente, quando a gente for conversar sobre sociedades, eu vou mostrar para vocês lá que existe a sociedade em comandita simples, que tem classes de sócios distintas, ela surge lá junto com as corporações em século XI, né? E ali cada sócio de uma determinada classe, ele, né, se fosse uma classe, por exemplo, que não pode dar nome à sociedade, ele quisesse dar nome à sociedade, ele poderia. E se ele fizesse isso, ele passava a responder de forma ilimitada. Depois a gente vai ver isso. Ah, mas por que é dessa forma, Juliano? É baseado na teoria da aparência. Então, se eu estou lá na Idade Média, se eu estou mostrando o meu sobrenome aqui para fazer negócio com vocês, e você está acreditando no meu sobrenome, é porque eu sou bom. E depois não adiantava eu falar, não, mas o meu sobrenome estava aí só por estar, minha responsabilidade é limitada e não ilimitada. Então, essa discussão a gente vai fazer mais para frente, mas é baseada aqui na questão da forma externa do ato. Então, eu me baseei aqui no seu sobrenome e fiz negócio com você, Juliano. Então, você que arca aqui com a sua responsabilidade. Então, isso tem muito a ver com esses princípios próprios do direito comercial. E um que eu já falei ali para vocês, o 4, que é a questão cosmo, né? Cosmo, mundo, planeta. Então, cosmopolitismo, essa questão do direito comercial que faz-se necessário o comércio entre nações, entre países, né? Só você imaginar essa questão agora da compra de vacinas, quer dizer que a gente vai ter que comprar com alguma forma de dinheiro, alguma transação empresarial. Você vai dizer, mas vamos comprar em dólar, vamos comprar em uma moeda estrangeira. Então, mas tem que haver essa transação, tem que haver essa documentação. Não estou falando da parte do contrato, estou falando da parte aqui da compra e venda. Vai ser por meio do direito empresarial, né? E, né, eu não vou, a gente não vai fazer porque nós estamos no remoto, mas eu deixo aqui uma sugestão para análise para vocês, que se a gente estivesse em sala de aula, nós estaríamos fazendo essas questões aqui como análise da aula. Então, eu faço, vocês não vão precisar me entregar, mas eu fico aqui a sugestão de pensamento, de análise para vocês, né? A questão 1, diferencie o paradigma atos de comércio e teoria da empresa.
facílimo, né? Atos do comércio vem lá da atividades descritas de forma objetiva, seja no Código de Napoleão ou no Regulamento 737 no Brasil, como sendo atos de comércio. Teoria da empresa, a conversa é outra, né? No mundo Askini 42, ele descreve atividade empresarial. No Brasil, 2002, Código Civil também traz aqui o conceito de empresário e empresa. Fazendo uma análise rápida. A 2. Apresente 2 exemplos de fontes secundárias do direito empresarial. Destaque sua importância para a solução das litígios atuais. Você poderia colocar a jurisprudência, poderia colocar o próprio ali, o Código Civil no 884, que fala do enriquecimento sem causa. Podia escrever aí o que você quisesse para complementar essa resposta. 3. Explique por qual razão o cheque predatado não pode ser registrado como um costume do direito brasileiro. Não pode ser registrado porque nós não admitimos o registro de costumes que sejam, né, contra a lei. Então, como o cheque tem uma lei específica que é de 85, que é a lei do cheque, que diz que cheque é um pagamento à vista, não há por que eu fazer o registro desse costume do cheque predatado, porque eu não posso, é proibido, não posso fazer um registro de um costume que é contra a lei. E 4, qual método é utilizado no direito empresarial? É o indutivo, que a gente parte do fato para as leis, que é o contrário do direito civil, que é aliás, é o contrário, né? O direito empresarial é dedutivo e o outro é indutivo. E eu vou cessar a gravação e vou fazer a chamada. Combinado? Professor, repete o 4, por favor. Deixa eu voltar aqui que eu já estou... Espera só um segundo, peraí. Ó, 4, toda vez Professor, depois você pode tirar uma... Posso, deixa só pausar mais um negócio aqui, pera lá. O direito comercial é do método indutivo. A gente parte a gente parte dos fatos para concluir a regra. No direito civil é o contrário. A gente primeiro faz a regra para depois adequar os fatos. Deixa eu só pausar uma coisinha aqui da gravação, pera lá. Pronto.